Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou falar sobre herança no Java, o que é e como usar. Eu vou aproveitar a classe Bicycle que eu fiz no vídeo passado. Nesse vídeo eu expliquei a diferença entre classe e objeto no Java. Se você tiver interesse em assistir, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima do vídeo, tá? Mas essa classe Bicycle, ela representa o objeto bicicleta. Aqui ele tem os atributos, né? Tem a cadência do pedal, a velocidade e a marcha atual. E os métodos que atuam sobre cada um desses atributos. Change cadence, change gear, speed up, apply brakes. E aqui para imprimir os estados do meu objeto. Então essa classe comum, básica, que representa um objeto bicicleta. Mas e se eu quiser criar uma bicicleta com recurso diferente, ou seja, se eu quiser especializar a minha classe Bicycle? E aí entra o conceito de herança. Como eu falei, essa classe Bicycle é uma classe básica. Então, por mais que você tenha vários tipos de bicicletas com recursos diferentes entre cada uma delas, todas vão ter esses recursos básicos aqui. Cadência do pedal, velocidade e a marcha da bicicleta. Então, para ficar um pouco mais claro, imagine que eu quero criar uma classe chamada Mountain Bike. Para criar um objeto bicicleta, para aqueles que gostam de fazer trilha. E nessa nova classe que eu vou chamar de Mountain Bike, ela vai ter um recurso a mais que vai ser a suspensão, que é uma suspensão diferenciada, que é próprio para bicicletas que fazem trilha, por exemplo. Então aí entra o conceito de herança, porque aí eu posso criar uma subclasse, que seria o mountain bike, e que herda de uma superclasse, que seria bicycle. Essa subclasse ela vai herdar todos esses atributos e todos esses métodos. E nessa nova classe, mountain bike, eu acrescento somente os recursos que a diferenciam de uma bicicleta comum, de uma bicicleta básica. Isso é herança. Isso ajuda muito porque não é necessário reescrever o código, você tem um reaproveitamento de código e você tem um sistema mais legível e que se adequa ao conceito de orientação a objetos. Então vamos lá, vamos na prática. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de mountain bike. Então, vou ver aqui, nova classe Java. Eu vou dar um nome para ela. Mountain Bike. Pronto, eu já criei a classe aqui. Dá para perceber que essa é uma classe que não tem nenhum atributo, nenhum método. Eu até posso instanciar essa classe para ver que ela não faz nada. Então, eu posso vir aqui no método main. Vamos declarar um objeto dessa classe mountain bike. Então, vamos lá, mountain bike, vou dar o nome da variável e vou dar um new para gerar uma nova instância. Vamos lá. Pronto, aí eu já tenho um objeto mountain bike. Se eu tentar usar esse objeto, dá para perceber que ele não tem nenhum método ou atributo criado. Esses que aparecem aqui são da própria classe padrão do Java, né? Mas ela não tem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu posso até reescrever toda essa classe, incluindo nela a cadência, a velocidade, a marcha, mas isso seria um código desnecessário, um código duplicado. Então o que eu faço? Vou fazer com essa mountain bike herd da classe bicycle. E como que eu faço isso? É só usar a palavra-chave extends. Vamos lá, extends. E aqui eu vou colocar o nome da classe que ele vai estender, no caso, bicycle. Pronto. Agora a minha classe mountain bike é uma subclasse da classe bicycle. Então ela herda todos esses atributos e todos esses métodos sem precisar reescrever o código. Então a gente pode conferir aqui.
Se eu tentar fazer a mesma coisa, tentar usar o objeto, vamos lá, ponto, e aqui ele já mostra os atributos, gear, cadence, speed, e os métodos, apply brakes, change cadence, change gear, speed up, print states. Então esses atributos e métodos foram todos herdados da classe Bicycle. Eu posso até usar o método print states para a gente ver o estado atual da minha classe mountain bike, do meu objeto mountain bike. Vamos lá, vou rodar. Pronto, rodei. Olha só. Só para ficar claro, olha a minha classe. Ela não tem exatamente nada. Eu não criei nenhuma linha de código, mas quando eu usei o método printStates, eu usei um método que está definido na classe Py, na superclasse, né? Então ele está usando esse método aqui, ó, printStates. E é por isso que ele está imprimindo no console o estado atual, cadência 0, velocidade 0 e está na marcha 1. Isso é herança, é reaproveitamento de código. Só que você ter uma classe mountain bike que herda da classe bicycle e você não acrescenta nenhum recurso a mais, na verdade você tem uma classe repetida. Então a ideia é especializar a classe, incluir um recurso a mais, né? Como eu tinha comentado, a gente pode incluir um atributo aqui do tipo da suspensão. Então vamos fazer isso, eu vou colocar aqui string suspension type. Pronto, aqui eu acabei de criar um atributo que só tem na minha classe mountain bike. Não existe na classe bicycle, porque é um recurso específico e só tem, vamos dizer assim, nessa classe, no caso a mountain bike. E aí eu posso criar um método para poder alterar o valor inicial aqui que é vazio do meu atributo tipo de suspensão. Então vamos lá, vou criar aqui void set suspension type. Aqui eu passo com um parâmetro o nome, né, da suspensão que essa bicicleta tem. E aí eu atribuo, né, para o meu atributo. Então vou colocar this.suspensionType, que eu estou fazendo referência aqui para o atributo dessa classe, e eu vou atribuir nela o valor que veio como parâmetro aqui, que é suspensionType nesse caso. Pronto. Então agora, se eu quiser definir a suspensão da minha mountain bike, é só chamar esse método que é o setSuspensionType. E eu vou fazer algo mais, eu vou sobrescrever o método printStates. Ou seja, a minha classe mountain bike vai ter um método também para poder imprimir esse estado suspensionType. Então eu vou fazer o seguinte, void printStates. Nesse método printStates, eu quero imprimir o estado do que já existe, né? Que foi herdado da classe Bicycle. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar superclasse. Para chamar superclasse é só usar a palavra-chave super ponto e eu dou um printStates. Então, nesse caso, ele vai chamar o método printStates da superclasse Bicycle. Então ele vai imprimir esses estados aqui, cadence, speed e gear. E agora, como na mountain bike ele tem um recurso a mais que é o suspension type, eu posso incluir aqui um system.println para imprimir esse atributo a mais. Aqui eu vou colocar suspension type. Pronto. Então, quando eu chamar o método printStates da classe mountain bike, ele vai imprimir os estados da superclasse, que é bicycle, e também o estado da minha classe mountain bike, que é um
um atributo novo que eu incluí e só tem nessa classe que é suspension type. Então vamos lá. Agora eu posso chamar o método novo que eu criei, que é o setSuspensionType, e como parâmetro eu vou passar o nome, né, da suspensão. Vou colocar suspensionX. Pronto. E agora eu posso imprimir o estado atual, .printState. Vamos rodar? Vou dar um run aqui. Pronto. Aqui a gente pode ver que eu criei o objeto mountain bike, que herda da classe bicycle. Quando eu chamei o método printState, ele imprimiu os valores iniciais: cadência 0, velocidade 0, marcha 1 e sem tipo de suspensão. Quando eu chamei o método setSuspensionType, eu atribuí esse tipo de suspensão ao atributo novo que eu criei na classe mountain bike. Então, quando eu chamei printState de novo, ele já me mostrou aqui um novo valor do meu atributo, que é suspensionX. Então, dá para perceber que com menos código eu reaproveitei toda essa classe bicycle e os seus métodos, e incluindo um recurso a mais, que é a suspensão, eu criei um objeto especializado, um objeto novo, que é do tipo mountain bike. Bacana, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!